Colossenses, capítulo 1. Irmãos, eu quero dizer para vocês que no tempo de Moisés, Deus mandou Moisés construir um tabernáculo. Em Êxodo 25, você pode ler as descrições do tabernáculo que Deus mandou criar. Então, era uma casa onde ele iria habitar. Na época de Davi, Deus mandou construir o templo que Salomão, filho dele, construiu. O templo de Salomão. Na época de Herodes, Deus mandou reformar o templo, que era a casa onde ele iria habitar. Mas hoje, Deus tem um novo templo. Como diz em 1 Coríntios 3, 16, né? Não sabeis vós que o Espírito Santo habita em vós? E vocês são o novo templo de Deus. E que o Espírito Santo de Deus vai tocar no seu coração essa noite. Amém. Colossenses 1, versículo 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O versículo 18 diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Vamos repetir só o finalzinho? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós fomos criados por Deus e a obra da criação, essa obra da criação, ela tem um motivo, que chama-se amor. Deus nos criou porque Ele nos ama. E Ele não criou o homem para ser separado dele. Todo mundo sabe a história de Adão e de Eva, não sabe? Um acidente no meio da história que Deus criou para o homem, do trajeto que o homem deveria desempenhar. Mas quando Adão pecou, o pecado entrou na raça humana e o homem foi separado de Deus. Interrompeu-se toda a comunhão. Então a glória de Deus se apartou do homem e o homem perdeu grande parte daquilo que Deus havia dado a ele. Mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que novamente nós tivéssemos a comunhão restituída com Deus. Nós somos criados para falar com Deus. E a Bíblia diz que Adão falava com Deus assim como nós falamos um com os outros. Porque no Adão não havia pecado. Adão era um homem santo, santificado, né? Por natureza, nasceu assim. Uma ausência de pecado. Adão desconhecia o mal. Por isso Deus disse a ele: olha, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que comeres vai morrer. Mas a gente sabe qual é o desfecho da história. E é por isso que hoje nós estamos aqui, reunidos para aprender de Deus, para louvar a Deus, para novamente fazer aquilo que Deus nos criou para fazer.
A Bíblia diz que nós estávamos sob o império de Satanás, o império das trevas. Mas a Bíblia diz em Colossenses 1,13 que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Libertação. Libertação baseada no amor de Deus. Não foi baseado porque você merece ou porque eu mereço, nada disso. A libertação de Deus foi baseada no seu amor. Um amor que, às vezes, a gente começa a pensar, fala, gente, mas como é que pode Deus gostar da gente, né? Romanos 3,23 diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo dia, alguma coisa de errado você faz, que desagrada a Deus. Aí você vai lá e pede perdão. E às vezes a gente fica pensando, Senhor, mas por que será que o Senhor ama a gente? Só fazemos coisa errada e, né, vive batendo cabeça para todo lado aí. Mas isso é um mistério de Deus. Porque no coração de Deus existe um amor profundo. A Bíblia diz que com amor eterno Ele nos amou. E para isso que Jesus fez a obra redentora, nos deu redenção, salvação, remissão dos pecados ou perdão dos pecados. A Bíblia diz que em Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, que é a parte que comanda a igreja, habita nele, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Em João, se não me engano, tem um versículo que diz assim, que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Jesus era homem, mas o Espírito era o Espírito de Deus, e nele estava todo o poder da divindade, da glória de Deus. Mas ele agiu como homem, mesmo sendo Deus. E essa plenitude foi dada a Jesus Cristo. Você vê que foi algo maravilhoso. Jesus olhou para o Pedro e ficou bravo com o Pedro, né? É engraçado isso. Na Bíblia a gente não vê, em momento algum, Jesus demonstrar força. Força bruta, força física. A gente não vê Jesus fazer isso, né? Salve alguma assim, no templo, quando ele vê o pessoal fazendo negócios dentro do templo, mas nessa hora, quando Pedro cortou a orelha do soldado, Jesus olhou para o Pedro e falou, Pedro, estás comigo há tanto tempo e não aprendeste nada? Não sabe, se eu quiser, mando 12 legiões de anjos, né? Jesus não precisava nem de anjos, ele era o autor da vida, né? A vida pertence a ele. Ele é o autor, criador da vida. Mas Jesus foi lá e colou a orelha do soldado. Pôs de novo a orelha no lugar. Porque o poder estava sobre ele. E a Bíblia diz que ele, na sua plenitude do poder, da divindade, da soberania, e ele fez o quê? Fez a paz, promoveu a paz pelo seu sangue na cruz, para nos reconciliar. Reconciliar é trazer a paz novamente, trazer a comunhão, a união. Nós estávamos separados de Deus, no império das trevas, então Jesus, nos reconciliou pelo seu sangue na cruz. E fala que reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros que éreis estranhos e inimigos. Estranhos
e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Tamanho sacrifício, né? Filipenses 2:5 tem talvez seja uma das partes mais bonitas que a gente vê na Bíblia, né? Que fala do sacrifício de Jesus. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, né? Que subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo, assumindo forma humana, reconhecida em figura humana, né? E se humilhou até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e deu um nome que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então você vê o poder de Jesus, mas também você vê o amor e a bondade para conosco, que deixou o seu trono de glória para que hoje eu e você fôssemos reconciliados. Para que nós tivéssemos o mistério da reconciliação. Reconciliar os homens com Deus. E há muitas pessoas que pensam assim, olha lá, veja bem, eu não sou nada, eu sou um coitado, sou um pecador, por isso Deus não vai me ouvir, por isso Deus não vai me atender. Ah, mas eu já errei tanto, já fiz tanta coisa errada. Mas foi para isso que Jesus morreu na cruz, para reconciliar você com Deus novamente. Tudo que você possa fazer, nada, absolutamente, vai comprar alguma coisa de Deus. Tudo que nós fazemos não passa de trapo de imundície. Mas Deus faz as coisas para nós, pelo amor que Ele tem. E porque Ele nos reconciliou. A bênção é pela promessa, não é pelo caráter. Tem pessoas que pensam assim, eu não posso fazer a obra de Deus, por quê? Porque eu nem sei muito a Bíblia. Eu não tenho boa aparência. Outras pessoas, né, pensam... Outro dia eu disse assim, mas espera lá. O chamado de Deus é pela aparência, pela capacitação ou pelo que Ele escolhe? Porque o conhecimento que a gente tem não serve para nada para Deus. Agora o que importa é o poder de Deus na nossa vida. E quando Ele escolhe, junto com a sua escolha, com a sua separação, Ele coloca o seu poder. Tudo por causa do amor de Jesus Cristo por nós. O que a gente às vezes esquece no dia a dia é que Deus não é o nosso amigo. Ele é o nosso Pai. Em Romanos 8,15 diz, não recebestes o espírito de escravidão para outra vez andardes atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção de filho pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Ele não é o seu amigo, nem é mais o seu Deus. Ele é o seu Pai. E quando você pensa em Pai, Pai é aquele que está presente nas suas aflições, que te dá soluções onde você não há, ou não vê soluções, que te salva em momentos difíceis, onde você não sabe mais o que fazer, que te cura, que te liberta, que te corrige, te ensina. Seu Pai. E Deus ama tanta gente que Ele vai mais longe, né? Porque esse versículo continua. Ele diz que se somos filhos, somos também
herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Veja bem, tem pessoas que ficam pensando assim, olha, Deus não me ama. Não. Porque aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo. E se Deus me amasse, Ele realmente não deixaria que essas coisas viessem até mim? A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Jesus falou assim, se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. O mundo não é um mar de rosas. Por isso que Deus diz que em Romanos 8:37, que em todas as coisas nós somos mais que vencedor. Aí todo mundo fala isso, né? Glória a Deus, porque eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor, não é assim? Mais que vencedor. Mas ninguém parar para pensar que para você vencer, você tem que lutar. Ou vence sem luta? Alguém conhece algum campeão por aí que sem lutar, sem nada, eu já sou vencedor? Alguém conhece? Não existe. Para haver vitórias, tem que haver lutas. Senão, não há vitórias. O que a gente nunca pode esquecer. É igual o Salmo 91 diz, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direis, és meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livra do laço do passarinheiro, da peste, sob tuas asas estarás, não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Vai cair 1000 do seu lado, 10.000 na sua direita, mas você não vai ser atingido. Para cada luta, cada problema seu, Deus tem uma saída que o diabo não sabe. Você acha que é atribulado? Tem problemas, doença, tal? Não põe os olhos nisso. Não põe os olhos nisso. Coloque os olhos em Jesus Cristo. Eu sei, é difícil às vezes. Não é fácil. Ter fé não é fácil. Acho que é fácil? Não é. Mas a Bíblia diz que Deus não permite tentação acima do que você pode suportar. A Bíblia diz que Deus não tarda a sua promessa. Não tarda, ainda que alguns a tenham como tardia. Mas Deus não tarda. Deus sempre tem um livramento para você, independentemente do que aconteça. Se a gente lê em 2 Crônicas 20, lá pelo versículo 7, por aí, quando Josafá ficou sabendo que vinha aquela grande multidão contra ele, o que ele fala? Se alguma coisa nos acontecer, espada, que é morte, né? Juízo, peste, que é doença, ou fome, que é necessidade, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, e tu nos ouvirá e nos livrará. É que às vezes a gente fica pondo os olhos nas coisas, não é fácil, né? O diabo, ele esperneia, sabe? Ele gosta de espernear na frente da gente, mostra um mundo de coisa ruim. Para que você tire os olhos de Jesus Cristo e possa os olhos nessas circunstâncias. Mas você precisa aprender a olhar para Jesus Cristo. Olhar para aquele que te reconciliou. Para aquele que hoje é o seu Pai. Um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que te ama e que por causa dele, a história da sua vida vai ser mudada.
Quando a gente recebe Jesus Cristo, a gente recebe a reconciliação com Deus. Então você passa a viver de uma forma diferente. O que acontece na sua vida é que a gente não tem como a gente voltar atrás. Mas se existisse alguma máquina ou computador que a gente pudesse ver a história da nossa vida, e que pudéssemos mudar as circunstâncias para ver qual seria o resultado, você ia ver duas histórias. Uma sem Jesus, que ia cursar com um punhado de desastres e, no fim, o inferno. E uma com Jesus, que Deus ia te cursar com a vida cheia de vitórias e uma série de coisas, e lá na frente a salvação. Quando Jesus entrou na sua vida, Ele mudou a história dela. Você que era fadado à morte, à desgraça, às intempéries da vida, às ciladas de Satanás, né? As brincadeiras do diabo para destruir, para acabar com tudo. Mas quando Jesus entra, Ele cancela todo o escrito de dívida que tem contra você. Se você ler aqui no capítulo 2, no versículo 14, capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que nos constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus cancelou o escrito de dívida que era contrário a nós. E publicamente os expôs a ridículo, expôs o diabo a ridículo. O diabo não queria que Jesus morresse na cruz, mas ele morreu. E se você acha que há fardos pesados na tua vida, Romanos 16, 20 diz que em breve o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos teus pés. Deus já tem uma solução para você, é que você não consegue ver. Quando vem sobre alguma coisa sobre nós, Deus já nos deu solução. O que acontece é que muitas vezes nós não temos paciência. Mateus falou sobre fé, né? 1 João 5,4 diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence esse mundo é a nossa fé. É que nós gostamos de andar como planejamos férias, né? Você planeja uma férias, compra um pacote, daqui 3, 4 meses, planeja tudo. O dia que chega no dia de viajar, você está tudo pronto, você só monta no carro e vai, não é assim? Acontece que Deus não é assim às vezes, sabe? A maioria das vezes Ele não é assim. Ele fala assim, você vai viajar. Ah, para onde? Não sei, vou te falar. Aí chega certo dia, Ele fala assim, é hoje. Ah, é? É. Você vai para o Guarujá. Vou? Vai. E vai sair daqui 2 horas. Dá para você arrumar as tuas malas. E tem mais. Você vai para um hotel. Mas qual? Vai andando que eu te falo. Aí você chega lá no Guarujá, você fala, Senhor, é ali, ó, vira à esquerda. Esse hotel aí. Fala, e o dinheiro? Calma, você nem entrou no hotel. Deus é assim. O povo do Egito não entrou na terra prometida, porque era um povo sem paciência e reclamava de tudo. Eu até entendo, porque você é escravo há muitos anos, sofrendo maus tratos, né? Devia ser um povo meio revoltado. Mas de tudo eles reclamavam. Até na hora de passar na hora do mar, chega no mar, Deus passa a nuvem para trás e coloca o exército do egípcio, vê eles, mas não consegue chegar.
Aí eles viram para Moisés e falam, Moisés, quer dizer que lá no Egito não tinha cova suficiente para enterrar nós? Tipo, só Deus trazer aqui para matar todo mundo aqui e morrer aqui? E Moisés vira para ele e fala assim, calma que vocês vão ver o livramento de Deus. Aí vira para Deus e fala, Senhor, e Deus fala para ele assim, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E você pega o teu bordão e abre esse mar, faz o povo passar em terra seca. Se você lê na Bíblia, é Êxodo, alguma coisa, não sei se é 12, não lembro onde é que está. A gente tem a impressão que Deus está até brabo. Quando Moisés fala para ele, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Tudo que eles reclamaram e disseram que ia acontecer, aconteceu com eles. Josué, em Josué 14:8, quando você vê, ele fala assim, ó. Meus irmãos que subiram comigo à terra, apavoraram o povo, mas nós, que era ele e Calebe, né? Perseveramos em seguir o Senhor nosso Deus. Os únicos que entraram na terra prometida, por quê? Porque eles puseram os olhos nas bênçãos de Deus e não nas dificuldades. O que Deus tem para você são bênçãos, é a reconciliação, é uma vida de filho de Deus, com direito às bênçãos de Deus, com direito de falar com Deus e Ele responder, direito de pedir sabedoria e caminho e Ele te dá, direito de pedir para Ele te curar e Ele cura, Ele resolve as coisas nossas todas. É o que a gente precisa viver hoje. Fala assim, viver como filho. Viver como filho, sabe como é que é? Viver como filho é assim, os meus filhos, eles entram no meu quarto a hora que eles querem, eles abrem a geladeira que eles querem, eles pegam as coisas que eles querem, é sempre assim, a gente tem que ficar andando atrás, falando, opa, que não, opa, não vai pegar aquilo ali, não, agora não. Porque o filho tem liberdade com o pai. E Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele como filho. Que dependa dEle. Que fale com Ele. Que peça ajuda a Ele. Que confie nele. Porque Ele é a solução de todos os nossos problemas. Você não vai ficar derrotado. Não vai ficar envergonhado. Não vai ser destruído. Porque Deus é o teu Pai. E Ele vai te livrar de todas as coisas. Nessa noite, Deus quer que você ponha os olhos nele. Olhe para Jesus Cristo. Tire os olhos das coisas todas e põe os olhos em Jesus. Porque Ele é o nosso caminho. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Na hora que a gente menos espera, as bênçãos aparecem. E você, como filho de Deus, você tem direito de viver como filho. E tem pessoa que pensa assim, olha, Deus já me abençoou com isso, então pera lá, agora eu tenho que dar um tempo, né? Eu não posso ficar pedindo a Deus toda hora. Eu digo para você, peça a Deus toda hora. É melhor você chegar com um probleminha desse tamanhozinho e falar, Senhor, e aí, o que eu faço? Compro ou não compro? Do que ir lá comprar, dar tudo errado, para depois Deus ter que desembaraçar tudo e te tirar do meio daquilo. Então vai a Deus de primeira, peça sabedoria. Vai ao Senhor pedir ajuda, Ele é o seu ajudador. Ele é o teu pai, Ele não é o seu carrasco, Ele é o seu pai, Ele te ama e Ele vai te ensinar todas as coisas, Ele vai te colocar por cabeça e não por cauda, a sua justiça vai sobressair, vai resplandecer a tua luz no meio das pessoas.
Porque vocês são pessoas abençoadas por Deus. Não porque merecem, mas porque o Deus de amor nos amou com grande amor, sem limites. Somos povos, raça eleita de Deus. Amém?